Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Wimbledon e comentar sobre o primeiro dia do torneio, em que a gente ainda teve alguns jogos interrompidos, né, pelo fato de a gente ter essa lei em Londres, ou talvez acho que na Inglaterra toda, que proíbe eventos após às 11 da noite, né? Embora, né, se dizer, o jogo entre o Fritz e o PRK na hora de começar o quinto set, né, ainda tinha 40 minutos, dava para o jogo continuar, né? Até porque é aquele negócio, são dois tenistas que jogam muito rápido, né? E ainda assim a gente tem essa chatice que eles colocam, porque isso infelizmente acaba atrasando o torneio. Por sorte não teve chuva hoje, mas no final a gente teve um dia de muitas surpresas, muitas eliminações de cabeças de chave, e a gente vê aí todo o choque que um Grand Slam pode trazer para quem não chega preparado, né? Vamos comentar aqui sobre todos os resultados de hoje na chave masculina de simples, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É dia de muita zebra e é dia de João Fonseca avançando também a segunda rodada do Grand Slam da grama sagrada inglesa. Primeiro jogo a comentar aqui, Adrian Manarino venceu o Christopher O'Connell por 3-0, 6-2, 6-4, 6-3. Tem uma superfície que o Manarino joga muito bem, é a grama, né? O jogo bem posicionado acaba se beneficiando bastante da superfície, que obviamente acaba gerando um pouco mais da velocidade que ele não consegue gerar por conta própria. E aquele negócio, os kicks baixos ajudam muito o jogo dele a render melhor, né? E uma bela vitória contra o O'Connell, 6-2, 6-4, 6-3. Não imaginava que seria tão tranquilo, limitou o O'Connell a apenas 4 aces o jogo inteiro. Benjamin Bonzi venceu Daniil Medvedev por 3-7-1, 7-6, 3-6, 7-6, 6-2. É uma atuação para o Medvedev bem ruim, né? Tipo, lembra do Medvedev em rally, quase não cometendo duplas faltas? Hoje sozinho foram 12 e foram apenas 14 aces em 4 sets. Ele acabou assim sendo quebrado em quase todas as oportunidades que teve contra ele, né? Foi 4 breakpoints para o Bonzi, ele aproveitou 3. E ele produziu 7 breakpoints, aproveitando apenas 2. Né? Apenas 29% dos pontos com o segundo saque, que é muito pouco para o Daniil Medvedev. Então, assim, aquele negócio, né? A gente cria expectativa pelo que ele vinha conseguindo fazer na semana de rally, mas o nível dele deu uma queda abrupta que, obviamente, acaba custando caro. Para mim, o que mais desanima disso não é apenas a atuação ruim. É o Daniil Medvedev falar que não é motivo para se apavorar e tudo isso, né? Tipo, ele acha que foi apenas um dia ruim no negócio, mas não é um ano legal, né? Será que ele vai precisar terminar um ano fora do top 10, fora do ATP Finals, para entender que ele precisa fazer um ajuste? Porque no final, ainda acho que ele está meio na zona de conforto, agora volta a giro de quadradura e é ver o que o Medvedev vai arrumar, mas assim, na grama eu imaginava que era uma grande oportunidade. Ele tinha feito 2 boas campanhas em Wimbledon na temporada passada. Para mim, o Wimbledon de 2024 do Medvedev foi o melhor que ele jogou, que ele conseguiu passar de maneira mais convincente de fase. Teve uma vitória fantástica contra o Sinner, deu muito trabalho ao Carlos Alcaraz e esse ano não passa da estreia. A gente teve o Francis Tiafoe vencendo o Elmer Muller por 3-0, 6-3, 6-4, 6-2, 1 hora e 44 para o americano conseguir avançar sem grandes problemas. O Elmer Muller, 2 aces e 13 duplas faltas. Fica difícil ganhar jogo dessa maneira, né? Assim, na grama, saque é muito importante. E o Tiafoe já havia jogado um baita Wimbledon na temporada passada, lembrando que ele forçou o Alcaraz a 5 sets. E ele é um tenista perigoso quando está jogando de maneira confiante. O Tiafoe, quando está confiante, é um perigo. Quando ele está desmotivado, ele acaba sendo muito vulnerável. A gente também teve o Jiri Lehetka vencendo o Hugo Dellien por 3-7-1. Começou perdendo 6-4, mas depois virou 6-2, 6-2, 7-6. Mesmo em 4 sets, uma partida que teve duração de apenas 2 horas e 25. Então, não foi um desgaste físico tão grande para o Jiri Lehetka. O tenista tcheco avança bem. A gente teve o Leonard Thiem vencendo o Bazar Varady, né, que é outro tenista americano jovem, de bastante talento, mas é o Leonard Thiem que avança a próxima rodada, 7-6, 6-3, 6-2, boa vitória para o tenista americano, que mostrou mais uma vez a qualidade dele na grama, já havia jogado bem nessa semana anterior, e assim, né, desses jovens talentos, o Leonard Thiem está bem mais pronto que o Bazar Varady. Então, bela vitória para o Thiem. A gente teve o Mattia Bellucci ganhando também do tenista britânico Oliver Crawford, que recebeu o convite para esse torneio. 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Não tenho expectativas tão altas para Mattia Bellucci na grama, mas é aquele negócio. Pegou uma chave interessante na primeira rodada e se aproveitou muito bem.
Uma batalha entre dois tenistas fora do top 500, não é piada, fora do top 500, né? O tenista sueco Leandro Reid, e a gente teve também o Oliver Tarvet, tenista britânico. O britânico levou melhor, vitória por triplo 6-4, e assim, uma vitória que faz ele avançar a segunda rodada de Wimbledon, que se não me falha a memória, dá 50 pontos ao tenista, onde ele está, 700 e cacetada do mundo, 50 pontos é um salto de ranking bem notável. A gente também teve o jogo do Jordan Thompson contra o Kopriva, vitória de virada do Jordan Thompson, 3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 6-1. Não imaginava um drama tão grande para o Thompson, mas é aquele negócio, né? Alguns jogos acabam se desenhando dessa forma e é a vitória que veio do jeito mais duro, mas ele conseguiu uma belíssima virada. É mais um dos tenistas que hoje teve 2-0 abaixo e conseguiu buscar o retorno, né? Cameron Norrie venceu o Roberto Bautista Agut por 3-1. Bautista Agut que viveu uma semana anterior muito boa em Eastbourne, mas dessa vez não foi páreo para o tenista britânico. O Norrie que faz boa temporada, vem conseguindo resultados melhores. É aquele negócio, o Wimbledon é a oportunidade, jogando em casa, ele tem boas chances de, quem sabe, recuperar ali boas posições no ranking, e do jeito que vem jogando, eu acredito que o top 30 é possível para o Norrie pelo menos recuperar nessa temporada. Arthur Ferry venceu o Alexei Popyrin por 3-1, né? É assim, o Popyrin nos dois primeiros sets teve uma atuação que foi melancólica, né? Ele começou a jogar um pouco melhor a partir do terceiro e do quarto set, mas é aquele negócio, né? No terceiro set, que foi o set que ele jogou melhor, ele teve 83% dos pontos com o primeiro saque e 71% com o segundo. No primeiro set foi 73% com o primeiro, 56% com o segundo. No segundo set, ele teve 50% dos pontos com o primeiro saque, 0 com o segundo saque, 0 de 7, né? E assim, no quarto set, 65% com o primeiro, 55% com o segundo. Ele acabou sofrendo 9 breakpoints contra na última parcial, acabou que não conseguiu salvar todos. E a gente teve o Ferry conseguindo salvar os outros dois. Ele começou a jogar melhor nos games de devolução com o passar da partida, mas a verdade é que assim, o Popyrin é um tenista que, com o saque que ele tem, né, tipo, ele viu o Arthur Ferry devolvendo muito bem, conseguindo colocar a bola em quadra, mas não dá, né, tipo, pra ele levar um 6-1 do jeito que levou. Numa partida que o forehand dele chegou um certo momento que ele não tava nem tendo um winner de forehand, só tava errando. Para quem jogou tão bem quanto o Draper lá em Queens, eu acho que assim, ele tomou um caminho, né? Tipo assim, ele jogou só Stuttgart, né? Acho que foi Hertogenbosch, né? Mas ele caiu logo na estreia contra os Isobergs, conseguiu uma vitória contra, se não me engano, o Alexander Vukic lá em Queens. Fez um bom jogo contra o Draper, mas esse era um que precisava ter jogado, seja ali o torneio de Eastbourne, seja Mallorca, ele precisava, porque eu não acho que era o suficiente para construir a confiança dele, e no final uma derrota que machuca muito, né? Porque ele defendia na terceira rodada, então ele perde 90 pontos só nesse torneio, e assim, ele vai ter o ATP 500 de Washington, e é a última oportunidade dele conseguir somar pontos antes de defender 1000 no torneio do Canadá. E do jeito que ele está nesse momento, uma derrota em Montreal cedo, ele cai para fora do top 40, né? Um cara que hoje ele está em 20 do mundo, pode cair lá para 40 e poucos do ranking. É uma queda bem significativa, mas não é um grande ano do Popyrin, isso daí está muito nítido, né? Teve uma boa campanha em Roland Garros, né? Mas é a exceção a campanha dele em Roland Garros perante a temporada que ele vem fazendo, e hoje foi uma partida assim que ele sentiu demais um momento ruim, até conseguiu mostrar um sinal de recuperação no terceiro set, mas foi passageiro e momentâneo. O Lloyd Harris ganhou dos Isobergs por 3-1, 7-6, 7-6, 6-7, 6-2, jogo duríssimo, 4 horas e 6 minutos, mas vitória para o tenista sul-africano, que já foi, se não me engano, no top 30. O Lloyd Harris é um tenista que, quando está jogando bem, é muito perigoso, e é uma bela vitória contra o finalista de Hertogenbosch. Nicolas Jarry venceu o Holger Rune de virada, já comentei aqui no canal sobre esse jogo, uma baita atuação para o Jarry, né, conseguindo forças para virar contra o número 8 do mundo. Jarry que teve que participar do qualificatório, teve que jogar 3 partidas, né, para conseguir vaga, a chave principal de Wimbledon, conseguiu e já sai na primeira rodada ganhando do número 8 do mundo. Então, Nicolas Jarry, obviamente, um dos vencedores dessa rodada. Eu ia gravar um vídeo sobre esse jogo, mas como houve abandono, eu preferi não gravar, né? 6-3, 6-2, depois o abandono de Stefanos Tsitsipas, segundo o que foi comentado, sentindo dores nas costas. Olha, eu acho assim, se ele está sentindo dores nas costas, já devia estar sentindo desde os treinos. Eu não acho que era adequado ele jogar, ainda mais numa superfície assim, nas costas.
incomoda tudo dentro do corpo. Você não consegue jogar bem tênis tendo algum tipo de incômodo nas costas. E acredito assim que não é normal o Tsitsipas estar sofrendo tanto contra o Valentin Royer da vida, né? Tipo, não é para ser desse jeito. E foi uma atuação por parte do Stefanos Tsitsipas, né? Que a gente fica olhando, né? É um negócio assim, cara, tá feia a situação. E o Goran Ivanisevic até agora, né? Tipo, é difícil dizer se ele tá realmente com problemas físicos, então não dá nem para julgar algum tipo de impacto, mas ele inspirou até a gira de grama para o Ivanisevic assumir. O Ivanisevic, ele assume no momento que a gente espera ali que o Tsitsipas possa mostrar um salto de qualidade extra, mas não é o caso, não é uma gira de grama para esquecer, e é uma atuação assim, tipo, com dor ou sem dor, realmente mostra que tem muita coisa ainda a ser melhorada, a ser evoluída. Acredita aí que se ele recuperar da lesão a gente possa ver um pouquinho mais de progresso, mas é um ano complicado para o Tsitsipas mesmo com o título em Dubai. Fábio Fognini e Carlos Alcaraz fizeram um jogo de 4 horas e 37 minutos de duração. É aquele negócio, né? O Carlos Alcaraz, eu já falei aqui muitas vezes, ele é uma pessoa que ama muito jogar tênis. Tanto é que ele se esforça para ficar em quadra o máximo de tempo possível. Ousa dizer que nenhuma partida dele em Wimbledon na temporada passada, até mesmo retrasada, foi tão longo quanto esse. 4 horas e 37 na grama é um jogo longo para dedéu. E assim, o segundo, terceiro set durando mais de 1 hora. O reforço aqui, o quarto set do Alcaraz foi uma das sets mais horrorosas que eu vi no ano todo. Assim, do nível tão baixo, não produziu um breakpoint sequer. Cara, é um negócio assustador. Ele ganhou 44% dos pontos com o segundo saque, 55% com o primeiro. Ele colocou 58% dos primeiros serviços em quadra. Foi um negócio horripilante aquele quarto set do Alcaraz. Precisou, obviamente, ali contar com a queda de produção que o Fognini teve também, com a queda também, a falha de aproveitar as oportunidades que teve, né? Então, Fábio Fognini, obviamente, ele aprontou muito mais do que a gente imaginava. Eu não imaginava esse jogo indo para um quinto set. Tem muito mérito do Fognini, mas a atuação do Alcaraz foi péssima em vários sentidos. Devoluções forçadas, apressadas, né? Não é o tipo de coisa que você espera que o número 2 do mundo faça. Muitos erros, o forehand completamente descalibrado. Acabou vencendo porque é o Carlos Alcaraz, né? Porque no final ainda deu o seu jeito, mas ele correu muitos riscos nesse jogo. Eu não conseguia cravar que ele ia passar depois do quarto set, porque o quarto set dele foi horripilante. Mas é aquele negócio, conseguiu ali crescer quanto mais deveria. 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. O Luciano Darderi venceu o Roman Safirin por 3-7-2, 7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-1. Bela vitória aí para o Darderi. O Safirin também é um cara assim, muito instável, muito pouco confiável. Tem um teto de produção relativamente elevado, mas o piso dele é bem rasteiro e isso vem cobrando o preço em vários momentos, né? A gente teve o Nuno Borges ganhando do Francisco Cerúndolo por 3-1. Uma vitória, assim, o Cerúndolo na grama é uma negação nessa temporada. Eu esperava mais dele, ok. Não é o habitat natural dele, mas eu também não imaginava que ia sair desse jeito a gira de grama, até porque ele vinha jogando o melhor tênis dele na carreira. E assim, depois ali de Roland Garros, a temporada do Cerúndolo realmente complicou bastante, né? 4-6, 6-3, 7-6, 6-0. Ainda tomou pneu do Nuno Borges. Borges é um tenista que eu não tenho lá minhas altas expectativas na grama, mas é aquele negócio, jogou um belo tênis, principalmente no quarto set. Félix Auger-Aliassime precisou de 5 sets também, mas conseguiu avançar à próxima fase contra o James Duckworth, 6-2, 3-6, 6-7, 6-4, 6-4. Dramático, o Aliassime conseguiu 26 aces, mas detalhe, 11 duplas faltas, é um número muito elevado. E assim, né, ele encarou 4 breakpoints, só salvou metade, né? Tipo, ele produziu 15 contra o Duckworth. Aproveitou 5, né? O Duckworth só salvou 2/3. Mas, de qualquer maneira, jogo duríssimo, jogo complicado. E é aquele negócio, né? O Félix Auger-Aliassime é um tenista que já teve momentos de tênis maravilhosos, mas ele ainda não está jogando aquele tênis convincente. Mas uma vitória é sempre importante e é sempre algo a ser celebrado. João Fonseca venceu Jacob Furlan por 3-0, 6-4, 6-1, 7-6. É uma partida boa para o João, só 2 horas em quadro. Segundo set, uma lavada, apenas 22 minutos. Em apenas 1 hora e 4, ele já tinha 2-0 contra o britânico. O terceiro set mais complicado, ele elevou o nível dele, mas o João conseguiu segurar 3-0. Não sabe o que é perder um set em uma estreia de Grand Slam até agora, o João Fonseca, né? Esse notado isso deve acontecer, mas é legal ver aí que ele está conseguindo manter um alto nível e foi uma belíssima vitória que, obviamente, visto com uma chave de uma abertura
a gente permite a gente sonhar com uma campanha que supere a de Roland Garros, mas obviamente tem que trabalhar bastante para isso ainda. O Ethan Quinn venceu o tenista britânico Henry Searle por 3-1, 4-6, 6-2, 7-6, 6-2. Boa vitória para o tenista americano. A gente teve também o Karen Khachanov vencendo o Mackenzie McDonald por 3-0, 7-5, 6-4, 6-4. A chave abrindo tanto, olho em Karen Khachanov. Eu não duvidaria nada dele fazendo uma grande campanha nesse Wimbledon, porque assim, tá abrindo. Ele é um tenista que normalmente aproveita esse tipo de chance. É um cara bem sólido e quando tá jogando bem é bem perigoso. Billy Harris ganhou do Dusan Lajovic por 3-0, 6-2, 6-3, 6-2, 6-4. Uma vitória bem tranquila, apenas 1 hora e 51 de partida. Não é um bom ano para o Lajovic, até deixou o top 100. Realmente está bem complicado para ele. Cristian Garin, que entrou como lucky loser, venceu o Rodeste, tenista, pelo que eu estou vendo aqui, de Luxemburgo, né? Posso estar cometendo ali uma falha, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, sim, ele é um tenista de Luxemburgo, entrou pelo quali e a vitória foi do Garin 7-6, 6-4, 6-4, né? Vamos ver o Garin conseguindo essa vitória. Andrei Rublev teve uma partida dura contra o Laszlo Djere, depois de começar com tudo, fazendo um 6-0. Foram três tie-breaks seguidos, 7-6, 6-7, 7-6. Grande vitória aí para o Andrei Rublev, que precisava, obviamente, mostrar um sinal de reação. A gente sabe que desgaste físico tem... eu não acho que é o maior problema do Rublev, mas sim o desgaste psicológico, né? Porque ele é um jogador, assim... Eu não acho que ele esqueceu de jogar tênis, né? Eu acho que ele sabe muito bem o que fazer, mas... A verdade é que, assim, mentalmente, quando o jogo não tá funcionando, entende? Quando a cabeça não tá no lugar, o jogo pode acabar, tipo assim, levando a um aspecto que, tipo assim, você não se sente confortável, o jogo não flui mais, então é complicado. Eu torço pro Rublev voltar a jogar bem, porque ele é um tenista que tende a trazer grandes partidas quando tá no seu melhor. E o Leonardo Struff venceu o Misolic por 3-1. É muito jogo, gente, é muito jogo. A gente vai passar de 20 minutos esse dia, né? É muito jogo. 6-2, 5-7, 6-3, 6-3. Também um disclaimer também para o William, não faz tudo num dia só, né? Tipo, faz assim, né? 2 dias, né? Faz igual os outros grandes lãs, começa todo domingo, 3 dias, né? Tipo, essas tradições bocosas, né? Mas vai lá. Jan Lennart Struff, 6-2, 5-7, 6-3, 6-3. Não esperava o Struff, né? Do jeito que ele vem jogando mal nesse ano, mas é um cara perigoso na grama, saca muito bem, joga muito rápido, direto, né? Se não estiver preparado, é um cara que pode complicar muito a vida de muitos tenistas, né? Matteo Berrettini veio sem ritmo algum para Wimbledon e pagou o pato. O tenista polonês Kamil Majkrats acabou vencendo por 3-2 o italiano, 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Fico triste porque o Berrettini é um tenista que eu admiro muito, mas é aquele negócio, né? Saúde física quando não está em dia, é aquele negócio, atrapalha o tenista como um todo, e a gente está vendo isso, uma vitória surpreendente por parte do Majkrats. A gente teve o Alejandro Davidovich Fokina vencendo o Brandon Holt por 3-0, 6-2, 6-4, 7-5. Grande vitória para o Fokina, que é aquele negócio, né? Tá aí lutando para recuperar seu melhor tênis, seu melhor ritmo, e acho que ele conseguiu um bom trabalho aí nessa última semana. E no torneio de hoje, né? Não, no jogo de hoje, melhor dizendo, ele apresentou um ótimo nível de tênis. A gente teve o Jason Brooksby vencendo o Talon Griekspoor por 3-0. Eu não esperava esse resultado, mas é aquele negócio, né? O finalista vencendo o campeão, né, da semana passada. Não do mesmo torneio, né? O Griekspoor jogou em Marloca, acabou campeão na decisão. Agora eu não vou lembrar certo o que ele enfrentou, né? Tipo, é muita coisa para lembrar, né? Mas ele conseguiu o título dele lá, enquanto do outro lado a gente viu lá o Brooksby sendo derrotado pelo Taylor Fritz. Mas uma baita atuação do Brooksby, 6-2, 7-5, 6-3. Mais uma vez uma aula de como devolver saque. O Brooksby tem feito isso muito bem. E o Griekspoor, que eu imaginava confiante, jogou muito abaixo do que a gente está acostumado. Muitas duplas faltas, foram 10 contra apenas 9 aces, que para o padrão dele não é nada legal. Gabriel Diallo atropelou o Daniel Altmaier. Esse é um tenista que eu quero que as pessoas fiquem de olho. Já está fazendo uma temporada muito boa, já é o 40 do mundo. E com resultado aí contra o Altmaier que eu não esperava, né? Tipo, não assim a vitória dele, que eu acho que ele era o favorito, mas é a facilidade. 6-1, 6-2, 6-4. Um atropelo do tenista canadense contra o alemão. Fiquem de olho em Gabriel Diallo. Ele está jogando muito tênis e tem ficado cada vez mais confiante com o que vem jogando, né? O que vai acontecer amanhã, antes, é claro, só dizer
as partidas que acabaram interrompidas, né? A gente teve o jogo entre Botek van de Zandschulp e Matteo Arnaldi interrompido, 2-0 para Botek van de Zandschulp, 7-6, 7-6. Matteo Arnaldi é aquele negócio, pegou um chaveamento ruim, mas também não é um cara que faz os seus chaveamentos mais fáceis, né? Isso também tem que ser dito. Então, o Arnaldi é um cara que acaba não tendo uma atuação muito satisfatória. E a gente teve um empate 2-2 no momento entre o Zipieri e o Montezut, né? Que são tenistas que vieram do quali, 2-0 no início para o Zipieri, 6-2, 6-3, depois disso 6-3, 7-6 para o Montezut, jogo que vai para a última parcial indefinido, né? Dois dos favoritos também jogaram parte de seus jogos, né? Uma parte menor para o Alexander Zverev, que está num 7-1 contra o Arthur Rinderknecht, 7-6 no primeiro set para o Rinderknecht, 7-6 para o Zverev no segundo. Detalhe, o Zverev teve que salvar 2 set points, um deles com o Rinderknecht sacando por pouco, não vai jogar amanhã 2-0 abaixo, mas não vem jogando bem. O Alexander Zverev, inclusive, sofrendo muito contra o Arthur Rinderknecht, machucando muito pouco nos games de devolução. O Rinderknecht ganhando 68% dos pontos com o segundo saque, o que obviamente quer dizer o Zverev com apenas 32% dos pontos de devolução de segundo serviço do francês, que é onde ele tem que ficar mais exposto, não é um cara que fica ali trocando bola o tempo todo, mas não tem conseguido entrar no jogo do jeito que gostaria o Alexander Zverev. E esse jogo aqui, que a gente já sabia que seria uma pedreiraça para o Taylor Fritz, que é o Giovanni Mepich-Perricard, mas o Fritz fez questão de deixar tudo mais complicado, né? No primeiro set, 2 set points, teve 6-4 ali para conseguir, e sacou em certo momento para conseguir fechar o tie-break e ganhar o primeiro set, mas o Perricard virou para 8-6 no tie-break. No segundo set foi ainda pior, né? Tem que ser dito isso também. No segundo set, a gente teve o Fritz conseguindo abrir no tie-break, né? Ele vai lembrar, ele teve 5 set points no segundo set, ele abriu 6-2 no tie-break, perdeu todos essa vantagem e depois viu o Perricard ganhar o tie-break por 10-8, né? Conseguiu vencer a terceira parcial 6-4, mas ali no quarto set sofreu, chegou a estar 5-1 para o Perricard no tie-break com 2 mini-breaks. O Fritz conseguiu se recuperar e conseguiu vencer 8-6 no tie-break. Mas vamos ver uma coisa aqui do Giovanni Mepich-Perricard, né? Tem que jogar mais como jogou hoje, né? Porque assim, muitas pessoas podem olhar para essa partida e pensar o Taylor Fritz jogou mal e tudo isso. Eu acho que ele falhou nos tie-breaks, né? Ele poderia já ter vencido esse jogo, ok? Mas tem que se dar o mérito ao Perricard, porque ele jogou com paciência, inclusive o 5-4 Perricard, no momento ali do tie-break do quarto set, que é um ponto que o Fritz está sacando, a troca de bola muito longa, o Perricard sustentou ali por umas 20 e poucas trocas, e sabe por que isso me incomoda? Ele conseguiu sustentar essa troca contra um tenista que tem capacidade de aceleração, é um tenista que é perigoso, então isso indica que se ele quiser jogar mais longo, ele pode. Ele não é um completo incapaz no fundo de quadra, né? O Giovanni Mepich-Perricard conseguiu jogar, ele conseguiu aguentar, e foi tudo consciente, tudo bem pensado. Ele tem recurso para pelo menos jogar um pouquinho. Eu não estou pedindo para o Perricard ser um cara tipo Djokovic no fundo de quadra. Estou querendo que ele seja um pouquinho mais Kevin Anderson. Ele tem 2,3 metros de altura, eu sei que é um tenista gigante, tudo isso, mas é aquele negócio, ele tem condição de fazer um jogo de fundo de quadra ali que seja minimamente incômodo para os adversários, né? E ele conseguiu nos tie-breaks mostrar isso, um pouco dessa questão de incomodar o oponente, né? E assim, alguns números da partida, que está 2-2, né? 7-6, 7-6 nos dois primeiros sets para o Perricard, 6-4, 7-6 para o Fritz no terceiro e no quarto, né? O Fritz tem 24 aces e nenhuma dupla falta. O Perricard já força mais o segundo saque, 33 aces e 11 dupla faltas. O Fritz ganhou mais pontos no jogo, né? 153 a 139, né? É de se esperar que ele ganhe mais pontos. Ele é o melhor tenista, mas é aquele negócio, o jogo tá duro, tá complicado, e obviamente ele ficou mais frustrado da partida ter sido interrompida, até porque do jeito que o jogo se desenhava, ele era o grande favorito para vencer a parcial, né? E a quantidade absurda de jogos que temos amanhã, né? Olha só isso aqui. Alex Mikolas e Miomir Kecmanovic, Alex de Minaur e Roberto Carvalho Barrena, Arthur Kazuks contra o Adam Walton, Tseng vai enfrentar o Alexander Vukic, Jaime Faria contra o Lorenzo Sônego, Maccabi vai enfrentar o Fabian Marozjan, Monday vai enfrentar o Tommy Paul, Daniel Evans vai enfrentar o Clark, a gente tem o Jaime Munari enfrentando o Alexander Bublik, esse jogo bem interessante,
Jesper de Jong enfrentando Christopher Eubanks, Mariano Navone enfrentando Denis Shapovalov. Será que Shapovalov perde para o Navone na grama? Seria um negócio minimamente cômico, né? A gente também vai ter Nicolas Basilashvili contra Lorenzo Musetti, está estreando na gira de grama. A gente vai ter Pedro Martínez e Lofhagen. O Arnaldi e Van de Zandschulp, Montezuk e Pieri também continuam suas partidas. Quentin Halles vai enfrentar o Holmgren. A gente vai ter o Sebastian Hoffner enfrentando o Radar Medjedovic. Yannick Sinner vai enfrentar o Luca Nardi. O Damir Dzumhur enfrenta o Thomas Mahat. Alexander Kovacevic enfrenta Marton Fucsovics. O Flávio Kobol enfrenta o Zukaev. Francisco Comensal enfrenta o Corentin Moutet. Para mim, talvez o jogo do dia de amanhã, Gael Monfils enfrenta o Gumbé. Grigor Dimitrov vai enfrentar o Yoshihito Nishioka. Kolignon vai enfrentar o Marin Cilic. O Anthony Derknecht vai completar seu jogo contra o Alexander Zverev. Marcos Giron vai enfrentar Camilo Carabelli. Taylor Fritz vai terminar seu jogo contra Giovanni Mempiche-Perricard. O Alexander Miller vai enfrentar o Novak Djokovic. O Alexander Tchevchenko enfrenta o Riley Opelka. Ben Shelton enfrenta o Bolt. Nakashima vai enfrentar o Ion Kachebu. Hugo Gaston enfrenta o Jakub Menzik. Rinkin Dikata vai enfrentar o Davi Goffin. Thomas Martin Echeverry vai enfrentar o Pennington Jones. E encerrando o dia, Jack Draper vai enfrentar o Sebastian Baez. Recuperar o fôlego e desejar a vocês uma boa noite de sono. Que Deus os abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Obrigado por me aguentar durante 26 minutos falando do primeiro dia do Grand Slam da grama sagrada de Wimbledon. Por esse vídeo é isso. Até a próxima.